Já que a gente vê, infelizmente, essa figurinha repetida todo fim de ano, é muito importante que a gente possa expandir o debate, expandir o compartilhamento de informações com você que nos assiste. Por isso, a gente conversa agora ao vivo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves. Secretário, primeiramente, bom dia, hein? Obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite para conversar aqui na CNN. Bom dia, é um prazer estar aqui. Secretário, a gente vê com muita angústia as diferentes imagens que vão chegando, então eu gostaria de ouvir-te sobre quais são as regiões no Brasil que, neste momento, reservam mais preocupação para as autoridades e para o trabalho de vocês da Defesa Civil. Olha, nós estamos com problemas no sul da Bahia, né? Estamos com situações graves em Santa Catarina, no Paraná, em Minas Gerais, no Espírito Santo. Então, região sudeste, região sul e o sul da Bahia são os locais que mais nos preocupam nesse momento, devido aos desastres que já estão em andamento e sendo geridos, né, pela Defesa Civil. Nesse momento, de maneira mais célere, de que maneira o governo federal pode oferecer algum auxílio para esses estados? É força de trabalho? É verba dedicada para esse tipo de tragédia? De que maneira o governo federal foca a sua atenção para esses locais mais sensíveis? Na realidade, existe um sistema federal de proteção e defesa civil que engloba todos os ministérios. Então, tudo isso que você falou é possível de ser atendido. A gente pode apoiar com logística das Forças Armadas, a gente apoia com recursos orçamentários para assistência humanitária, aquisição de colchões, cobertores, dormitórios, kits de limpeza. A gente tem recursos e tem liberado muitos recursos para cidades para restabelecimento de serviços essenciais, limpeza das cidades. E também, posteriormente, depois que a água baixa e que tem condição de fazer um levantamento de danos mais específico, a gente pode atuar também com recursos para reconstrução de infraestruturas públicas afetadas. E daquilo que o senhor tem de informação, secretário, quais estados, se é que isso já ocorreu, entraram com algum pedido de verba ou estão com um pedido mais intenso de ajuda para suas estruturas estaduais para dar conta de socorrer tanta gente, tantos bairros e cidades? Todos esses estados têm sido atendidos, a maioria direto com as cidades. Nós já liberamos recursos para várias cidades de Santa Catarina. Liberamos na semana passada mais de 5 milhões de reais para Minas Gerais, para o Estado, atender os municípios com itens de assistência humanitária. E diariamente, acompanhando o Diário Oficial da União, todos verão que recursos estão sendo liberados à medida que os municípios solicitam, porque é importante salientar que o governo federal ele vai atender com recursos a partir da demanda. E é claro, além da Secretaria Nacional de Defesa Civil e do Ministério do Desenvolvimento Regional, ainda são atendidos com recursos do Ministério da Cidadania, com o Ministério da Saúde, e todos esses sistemas devem solicitar os recursos para esses ministérios. Certo. Todos esses estados que o senhor já citou, só para confirmar, eles também já decretaram o estado de emergência? Sim. O decreto de situação de emergência ele deve ser feito pelo município ou pelo estado com um conjunto de municípios. Então, Santa Catarina, Minas Gerais fizeram um decreto com vários municípios, mas tem muitos municípios que decretaram também, fizeram os seus decretos. Existe um sistema informatizado da Defesa Civil, que é o S2ID, os municípios adentrando nesse sistema, imediatamente os recursos começam a ser liberados. Secretário, gostaria de poder lhe ouvir também sobre esse problema que é um problema crônico. A gente sabe que todo fim de ano acaba chovendo bastante. E a gente também sabe que existe uma parcela enorme da população que mora, porque precisa ou por necessidade ou quaisquer que sejam os motivos, em áreas de risco. De que maneira, estrategicamente, conseguir olhar para essa complexidade? O senhor é responsável, então, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil. De que maneira são as reuniões, os pensamentos estratégicos para conseguir sanar ou pelo menos diminuir o problema? Porque todo mundo sabe que essas pessoas que estão em situação vulnerável moram em locais de risco. Como conseguir resolver isso? Olha, essa pergunta é muito inteligente, ela demoraria tempo, mas eu vou resumir.
nós temos várias formas de você mitigar esse risco. A primeira coisa que nós temos que ter é a consciência de que é um passivo de ocupação de áreas de risco no Brasil desde a sua fundação. Eu imagino, por exemplo, que Petrópolis jamais poderia ser uma cidade ali naquele local, mas ela está ali e não tem jeito de tirar. Então, a primeira premissa é a convivência com o risco. Para isso, as pessoas e o poder público têm que trabalhar em conjunto para um treinamento de atitudes de autoproteção e de proteção comunitária a partir de cada indivíduo, e o poder público indo e fazendo obras de mitigação e retirada de pessoas para que o risco vá diminuindo. O que acontece é que, com a explosão da população, com a mudança climática, com a mudança do regime de chuvas, isso tem criado a velocidade dessas obras são diferentes. Então, a principal atitude de mitigação e de prevenção, principalmente para mortes, são os comportamentos. Por exemplo, essas 13 mortes em Minas Gerais, eu fui fazer um estudo sobre elas, várias são mortes frutos de comportamento. A pessoa resolveu passar com a caminhonete em cima de uma enxurrada, a caminhonete foi arrastada e morreu. As pessoas resolveram atravessar uma enxurrada e foram arrastadas. Então, muitas das mortes são fruto de comportamentos. Então, a gente precisa ser igual ao Japão, adotar medidas de autoproteção e de proteção comunitária. O poder público ir investindo em obras que são lentas e caras, e também nós trabalharmos a educação das pessoas para a não ocupação dessas áreas de risco. Então, são muitas frentes que a gente precisa trabalhar ao longo de muitos anos. E isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. E, secretário, nesse caso, com quem ficaria a responsabilidade? Pelo que eu estou compreendendo do senhor, é algo bem pulverizado, né, para as diferentes estruturas de poder. Mas, por exemplo, pessoas que moram num local mais humilde, com pouca assistência de uma prefeitura, aí passam uma vida lá toda vez que chove, alaga a rua, vira um barro danado, você tem de ir a um hospital, você tem de levar uma criança à escola, aí você tem problema nas estradas que dão acesso ao centro da cidade. Esse cidadão reclama na prefeitura, e a prefeitura diz que é o governo do estado que tem que cuidar da questão de habitação. O governo do estado joga para o governo federal falta de verba. Onde que está o início da resolução desse processo? Ou não tem jeito, é uma resolução que surge de diferentes braços e esferas mesmo do poder? É exatamente isso. É complexo, é um sistema federal de proteção e defesa civil, onde começa no município o mapeamento de áreas suscetíveis à habitação e áreas de risco. Precisa de uma política pública forte de não permitir a ocupação de áreas de risco. Isso, para mim, é a primeira política mais importante para a prevenção. O que acontece é que nós temos, às vezes, uma incoerência, inclusive, com movimentos sociais. Porque eu, como Defesa Civil de Belo Horizonte, já tive um problema de ser processado, de ser cobrado pelo poder público do meio ambiente de permitir a ocupação de área de risco. E de ser cobrado pelo Ministério Público dos Direitos Humanos por que eu estava tirando as pessoas de uma área da sua habitação. Então, essa situação, essas demandas que se conflitam, elas geram problemas, inclusive, na gestão pública, porque você tem demandas conflitantes que precisam ser solucionadas. Então, é um problema muito complexo e que precisa ser realmente estudado de forma conjunta. Estudar a habitação isolado da defesa civil, da proteção de defesa civil e da ocupação urbana, isso nunca vai trazer uma solução definitiva e correta. Gostaria de trazer agora a pergunta com um enfoque geográfico específico para o sul da Bahia. A gente vê sucessivos acontecimentos, né? Minha nossa, tragédias para os baianos, porque chove, é um problema danado. O sul da Bahia que recebe muito turismo, sobrevive disso, aí chega o período de chuva, o turista não consegue chegar, quem mora lá enfrenta problema. Qual que é a situação nesse momento, por exemplo, na Bahia? Que, aliás, se não me falha a memória, foi no verão passado ou retrasado que a gente já noticiou, inclusive, bastante, os problemas que a população de lá passou. Um local pulsante, turisticamente importante. Qual é a situação neste momento para o estado da Bahia? Olha, principalmente ao longo as cidades ao longo do Rio São Francisco é que tem sofrido mais.
em função das cheias, né? O Rio São Francisco e seus afluentes. As cidades do litoral, apesar de estarem atingidas, elas estão menos problemáticas esse ano. Mas a gente tem que aproveitar essa audiência e esse momento para dizer o seguinte: o período chuvoso é um período que todos nós precisamos ter percepção de risco, atitudes de autoproteção, de proteção comunitária. Porque mesmo que uma pessoa não more numa área de risco, ao passar com um carro por uma enxurrada, ele está se colocando em alto risco de morte por arrasto. Então, é um momento de que todos nós, no Brasil inteiro, porque nós estamos vivendo o período chuvoso na região sudeste, mas em março ela começa no nordeste e depois no norte. Então, é o ano inteiro, em áreas diferentes. Nós precisamos ter uma cultura como a japonesa, de que é preciso fazer obras, é preciso mitigar o risco, mas principalmente é preciso ter comportamentos de percepção de risco e de autoproteção. Secretário, imagino que vocês estejam, então, em contato direto constante, obviamente, com os governos estaduais e com algumas prefeituras. O senhor avalia que deveria haver uma postura diferente de prefeituras, por exemplo? Esse período agora turístico, o estado de São Paulo recebe um punhado de gente que vai para o litoral, por exemplo, e que a gente sabe também do registro, principalmente no litoral norte do estado de São Paulo, que tem muita gente morando em costa e hotéis que também ficam nessas regiões que são mais sensíveis. De que maneira o senhor observa o trabalho das prefeituras na hora de gerir a chegada de tanta gente, essa superpopulação, num pequeno espaço geográfico? O município é o principal ator dessa política pública. Ele precisa realmente ter um mapeamento de risco e um monitoramento dos riscos muito sério. É preciso que tenha uma coordenadoria municipal de defesa civil, um sistema municipal de defesa civil bem treinado. E para isso, a gente inclusive disponibilizou na plataforma da Escola de Governo treinamento de mais de 1.200 horas. Agora, a gente tem que lembrar que há municípios bem estruturados, igual Santos, Guarujá, esses municípios maiores que têm estruturas e a própria experiência trouxe uma bagagem de profissionalismo. Agora, tem cidades que são muito pequenas e a própria estrutura da prefeitura é difícil deles manterem um monitoramento de alta tecnologia. Nesse caso, o Estado tem que apoiar, é importante apoiar, e a gente tem evoluído muito no Brasil nos últimos 4 anos nesse sentido, inclusive com a participação das universidades, com a participação de outros órgãos, de outros ministérios, numa convicção de que defesa civil não é um órgão, é um sistema que envolve todos os atores públicos e privados. Gostaria de aproveitar a sua gentileza, secretário e coronel Alexandre Lucas Alves, para a gente reforçar o trabalho da Defesa Civil quanto às mensagens que chegam de alerta, né? Por exemplo, eu tenho aqui o meu cadastro, só vou usar o meu exemplo só para servir de referência para quem eventualmente não conheça esse tipo de serviço. No domingo chegou a mensagem, atenção com chuva espalhado pelo município de São Paulo, ventos e raios, atinge municípios vizinhos, tenha cuidado. Então, esse serviço também da Defesa Civil, só para a gente poder completar a entrevista e encerrar, secretário, a importância da existência dele para a população. O número é qual mesmo, só para a gente reforçar? Pelo SMS é o 40199. Você digita o CEP da sua residência e vai participar, receber esses alertas. E também o WhatsApp 20 34 4611, que também você vai receber pelo WhatsApp. O importante, isso para mim é a ação mais importante dos governos, porque a partir do aviso, a pessoa tem a percepção do Secretário, risco. Pois não. Desculpe a deselegância de interrompê-lo, é que a gente tem que trazer uma imagem ao vivo agora, que chega de Brasília, mas agradeço grandemente a sua entrevista e a disposição de poder conversar com a gente. Estamos com a imagem agora ao vivo de Brasília, agradeço mais uma vez o secretário. Vamos ouvir então a palavra do novo ministro da Justiça, às 10h37.